E aí, tudo bem com vocês? A graça e a paz do Senhor Jesus. Estamos aqui para mais um culto de louvor e adoração ao nosso Deus. Mais um culto onde nós vamos celebrar e exaltar o nome do Senhor Jesus. Eu quero estar te convidando e também pedindo licença para entrar dentro da sua casa, entrando dentro do seu lar, para trazer essa palavra de Deus para a sua vida. Eu tenho hoje uma palavra de Deus para a sua família. Como nós estamos indo aí numa série de pregações sobre família, hoje nós teremos também pregação sobre família e será a última dessa série de pregações sobre família. Então eu quero convidar você a estar comigo, a acompanhar comigo esse vídeo, tá? Para quem não me conhece, eu sou o pastor Rogério, eu sou pastor da Igreja Metodista aqui de Realeza e eu quero trazer essa palavra para você através deste culto de louvor e adoração ao nosso Deus. Esse culto onde nós vamos celebrar e exaltar o nome do Senhor. Somente Deus pode vir abençoar nossas casas, a nossa família. Somente Ele pode estar cada dia mais conosco. Então eu quero trazer essa palavra para o seu coração. Eu quero trazer essa palavra para a sua família. Eu quero estar trazendo essa palavra para você. Para você que está precisando. Para você que quer ter uma família abençoada. Para você que quer ter uma casa abençoada, um lar abençoado. Eu te convido a acompanhar comigo esse vídeo até o final. Aí comigo até o final nesse vídeo, dessa maneira Deus poder ministrar e falar ao seu coração. Eu estou muito feliz no dia de hoje porque este é o último culto que nós vamos fazer somente online. A partir da semana que vem nós vamos estar também com o culto físico, tá? Então nós vamos já voltar para nossa casa, voltar para o nosso templo com algumas restrições. Mas vamos voltar ao culto físico já. Então você que é aqui de Realeza está convidado a estar conosco lá no templo, que é aqui na rua Gentil Lotice, esquina com a rua Sete Quedas, número 2120. E seria um prazer ter você lá comigo, seria um prazer ter você lá para juntos louvarmos, exaltarmos o nome do Senhor Jesus. Mas para você que não pode sair porque ainda está em casa, porque é classe de risco, depois eu vou falar algumas restrições no final deste culto, eu quero dizer para você não ficar triste. Infelizmente nós não vamos ter uma transmissão ao vivo, mas o culto vai ser gravado, eu vou gravar o culto, porque nós não temos recursos para fazer ele ao vivo, então nós vamos gravar este culto. E ao final do culto eu vou chegar na minha casa, eu vou editá-lo e dessa maneira eu vou colocar na plataforma que é o YouTube e você vai poder assistir na segunda-feira provavelmente já vai estar lá na plataforma digital do YouTube. Então não fique triste. Você pode me acompanhar, você pode assistir o culto na segunda ou em algum outro momento, porque essa pregação, este culto está lá no YouTube. Então não fique triste. Tá bom? Infelizmente nós não temos recursos necessários para transmitir ao vivo. Para transmitir ao vivo precisaria de uma webcam ou de uma câmera um pouco melhor. Nós não temos essa condição ainda, mas estamos providenciando para que possa logo estar fazendo também transmissão ao vivo diretamente do culto. Tá bom? Então, ore por nós, para que Deus possa nos dar graça, sabedoria de como conduzir esse momento. Amém? Eu quero fazer uma oração pela sua vida nesse momento. Eu quero estar lhe pedindo para que você já esteja acalmando os seus ânimos, para que você já esteja aí sentando no seu sofá bonito, já esteja acalmando o seu coração, já esteja pedindo para Deus a sabedoria necessária para essa palavra. E dessa maneira, eu quero orar pela sua vida, pedir para que Deus venha sobre a nossa vida e assim nós possamos ter um culto abençoado da parte de Deus para nós. Amém? Então feche seu olho aí, meu irmão e minha irmã. Eu quero estar pedindo, ore pela minha vida para Deus ministrar o seu coração. Ore para que Deus possa vir falar com você, falar diretamente de encontro com a sua vida. Então para que Deus possa vir ministrar a nós, ministrar a nossa família, ministrar a nossa casa. Eu quero estar te convidando. Feche seu olho, vamos orar. Pai, obrigado por este culto. Obrigado por esse dia que o Senhor proporcionou para nós. Obrigado pela nossa vida, pelo seu amor, pelo seu carinho, pela sua graça. Pai, eu quero estar lhe pedindo, Senhor, venha sobre nós com a tua unção. Pai amado, derrame sobre nós o teu amor incondicional.
que a Tua graça, o Teu poder venha. E assim nós possamos, ó Deus, exaltar e engrandecer o Teu nome cada dia mais. Pai amado, somente Tu és santo, exaltado, adorado e engrandecido. E não existe, Senhor, neste mundo nada melhor e nem maior do que estar contigo. Pai, nós Te louvamos e Te exaltamos, porque somente o Senhor é santo, poderoso, adorado e exaltado. Use a minha vida, Pai amado, com graça e sabedoria, para ministrar, Pai amado, o coração e a vida dos meus irmãos e das minhas irmãs que me assistem. Pai amado, que o Senhor abra, Pai amado, as nossas mentes, que o Senhor abra, Pai amado, o nosso coração, para que nós possamos compreender e entender aquilo que o Senhor tem para nossas vidas. Obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor já tem feito. Obrigado, Pai amado, por essa série de pregações sobre família. Pai amado, que nós possamos consagrar e edificar nossa família no Teu altar, em nome de Jesus. Amém, Deus. Amém, Senhor. Viemos aí uma série de pregações sobre família. Você que tem o desejo de assistir as outras, elas estão gravadas, estão aí no YouTube. É só você digitar Igreja Metodista Realeza, que já vai aparecer no YouTube já, e você já vai poder achar estes cultos que foram gravados. Para sua família ser abençoada. Lá você vai ver algumas pregações sobre família e algumas outras também. E no dia de hoje eu quero trazer para nós, para a nossa reflexão, eu quero trazer para essa pregação alguns fundamentos necessários para se ter um lar abençoado, para nós termos uma casa abençoada, para nós termos uma família abençoada. E eu quero conversar um pouco com vocês sobre estes fundamentos que são bíblicos e que nós temos que entender e compreender para que a nossa família, nossa casa seja abençoada, para que Deus venha e nós tenhamos um lar abençoado na presença do Senhor Jesus. Eu quero deixar bem claro que não existem só estes fundamentos, existem muitos outros, mas esses que eu vou trazer no dia de hoje, para mim, são relevantes e que nós temos que ter isso enraizados em nossa casa, em nossa família, em nosso coração, para que nós tenhamos uma família abençoada diante da perspectiva, diante do olhar de Deus para a nossa vida. Eu quero estar lendo com vocês um texto que se encontra lá em Mateus, capítulo 7, do versículo 24 ao 27. Vou repetir mais uma vez. Mateus, capítulo 7, do versículo 24 ao 27. Lá diz assim: todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, que não caiu, porque fora edificada sobre a rocha. E todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato que edificou a sua casa sobre areia. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa. E ela desabou, sendo grande a sua ruína. Temos aqui um texto muito conhecido quando se trata do relacionamento sobre família, aonde Jesus compara o homem prudente com o homem insensato e diz que aquele homem prudente tem que edificar sua casa sobre a rocha, o fundamento sólido, e não sobre a areia, que a areia, quando vem a água, ela se esvai, ela vai embora. Então, nós devemos edificar a nossa família, devemos edificar o nosso lar sobre a rocha, e essa rocha tem que ser Jesus sobre as nossas vidas. Essa rocha tem que ser Jesus sobre a nossa casa. Os pedreiros, os marceneiros, os carpinteiros, marceneiro não, né? Os carpinteiros, eles constroem as casas ali, constroem com tijolo, com madeira, mas quem constrói um lar, quem constrói uma família, somente Deus. Somente nós convidando Deus para fazer parte da nossa casa, parte da nossa família, nós vamos ter um lar abençoado, nós vamos ter uma família abençoada. E o lar, ele começa a ser constituído quando há a união estável, há o casamento.
Quando você casa com seu cônjuge, você faz uma aliança com ele e Deus começa a abençoar o seu lar a partir desse momento. Não existe, não tem como nós termos um lar abençoado quando nós não nos casamos. Até porque nós vivemos aí no mundo hoje, culturalmente, um mundo onde nós só se juntamos. As pessoas se juntam um com o outro. Ah, eu juntei, mas não casei. Qual se juntou porque não casou? Quando nós casamos, nós fazemos uma aliança com Deus, nós fazemos uma aliança com o nosso próximo. Isso é importante. Então, o casamento é algo necessário para uma união. Não existe união sem casamento. Deus ele só vai começar a abençoar a sua família, só vai começar a abençoar o seu lar a partir do momento que você casar com a pessoa que está do seu lado. Casar não precisa nem ser numa igreja, mas tem que ser um casamento civil, com a bênção de um pastor, um padre, de alguém, para que essa casa seja abençoada. Então, procure, você que não é casado com seu cônjuge e quer ter uma família, quer ter uma casa abençoada, procure essa união, procure casar o mais rápido possível, para que você possa ter esse lar abençoado cada dia mais. Então eu quero trabalhar nesse dia alguns fundamentos que nós precisamos ter para que dessa maneira nós tenhamos uma casa abençoada, tenhamos um lar abençoado. O primeiro fundamento que eu quero trabalhar com vocês é sobre a consagração. Devemos consagrar o nosso lar a quem? Ao Senhor Jesus. O Senhor Jesus, ele deve ser o cabeça da nossa casa. Ele deve ser aquele que comanda a nossa casa. Lá em Mateus, capítulo 6, no versículo 33, Mateus 6, 33 vai dizer assim: mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Quando nós buscamos primeiramente a Deus, quando Deus é o centro da nossa casa, quando Deus é o centro da nossa família, as coisas começam a acontecer e nós não vemos de onde está vindo, porque Deus ele começa a abençoar. Quando ele diz que todas essas coisas vos serão acrescentadas, são as coisas que nós almejamos, que nós desejamos. Quando nós buscamos primeiramente a Deus, todo o resto que nós precisamos, ele é acrescentado, porque Cristo ele deve ser o cabeça. Devemos consagrar o nosso lar, a nossa casa, ao Senhor Jesus, buscando a Ele força, buscando a Ele dedicação e consagrar o nosso lar a Ele. No casamento não existe essa questão do individualismo. Não tem como nós sermos individuais no casamento. Um casamento ele só é baseado através de duas pessoas. Ninguém se casa sozinho. Eu me casei comigo mesmo. Isso não existe. Nós casamos com outra pessoa. Particularmente o homem casa com outra mulher e uma mulher casa com outro homem. E dessa maneira, ali há um romper e as pessoas se unem. Não adianta quando eu caso, eu trago toda a minha bagagem de quando eu era solteiro da minha família e a sua esposa traz toda a bagagem da casa dela também. Mas quando vocês casam, não existe mais ele e ela. Existem sim um só corpo, uma só pessoa, porque vocês casaram. E dessa maneira não existe mais só eu ou mais ela. Existem uma família. Vocês têm que consagrar este lar ao Senhor Jesus. Não tem como Deus abençoar o seu lar quando você começa com egoísmo. Cada um puxa para um lado. Eu gosto mais disso, então eu vou mais para aquilo. Ela gosta mais disso e ela puxa mais para o outro lado. Não existe isso. Um reino dividido, uma casa dividida, ela não prospera. Então, quando nós casamos, a primeira coisa que nós temos que permitir que morra em nossas vidas, eu não estou dizendo que você é egoísta, mas eu estou dizendo que você tem alguns gostos e esses gostos devem ser aí repensados sobre a sua vida. Mas a primeira coisa que nós devemos matar no nosso casamento é o egoísmo. Por que o egoísmo? Porque quando nós somos egoístas, cada um puxa para um lado, cada um puxa para aquilo que gosta. E o egoísmo, ele deve ser morto. Eu quero falar principalmente para os homens, né? Pois eu sou homem também e eles devem ouvir isso. Mas serve também para as mulheres, fiquem atentas. Lá em Efésios 5, 25 vai dizer assim: maridos, amai a vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e se entregou por ela. Quando nós lemos isso, ou como homens, nós ficamos assim, preocupados de não conseguir cumprir esse papel.
mas nós temos que amar a nossa esposa, temos que amar a nossa mulher como Cristo amou a igreja. E ele se entregou por ela. Então nós devemos amar a nossa esposa com toda a nossa força. Devemos amar a nossa esposa com todo o nosso entendimento. Primeiramente devemos colocar Deus em primeiro lugar, consagrando nosso lar a Deus. E depois devemos aí devemos buscar matar o nosso egoísmo, para que dessa maneira nós possamos amar a nossa esposa. Ela vem em primeiro lugar. Cristo pediu isso. E também diz que a mulher deve ser submissa ao seu marido. Quando há um amor mútuo do homem pela mulher, esse amor aí que é em primeiro lugar, é fácil. A mulher ela consegue ser submissa porque você a ama. Não tem como ela ser submissa quando você não a ama de todo o coração. Então você deve amar sua mulher de todo o seu coração. Você deve entender que você deve amar a sua esposa como Cristo amou a igreja. E dessa maneira a mulher vai ser submissa, não por medo, não porque ela tem que ser, não, mas porque ela ama ser submissa, porque você também a ama. Então, dessa maneira nós consagramos o nosso lar ao Senhor. Dessa maneira nós consagramos o nosso lar ao Senhor Jesus. Segundo fundamento é convicção. Devemos ter a convicção de quem é a pessoa que está do nosso lado. Devemos ter algumas convicções do que fazer, de como fazer como família, de como fazer como marido, de como fazer como esposa. Nós devemos ter algumas coisas definidas em nossa casa. Não existe como uma casa prosperar se não há definição. Um exemplo simples que acontece infelizmente em algumas casas, e alguns filhos, eles são espertos, eles sabem disso. Eu e a minha esposa, a Jéssica, nós temos um tratado, nós já conversamos sobre isso, nós temos isso já como convicção, de que quando um dos nossos filhos vier pedir algo para nós, dependendo do que for, ele deve pedir primeiro para a mãe dele, e a resposta dela é a que basta. Por que isso? Porque muitas vezes o filho ele é esperto, ele vai e pede para a mãe falou não, e ele vai e pede para o filho, para o pai. E ainda ele fala para o pai que a mãe disse sim. Para quê? Para o pai dizer sim. Então, quando isso acontece, o filho ele sabe que ali os pensamentos são diferentes. Então, por isso que você e a sua esposa devem ter essa convicção de que devem planejar algumas coisas, devem ter essa convicção do que querer, do que fazer, a convicção de como conduzir a sua família. Então converse com seu marido, converse com a sua esposa e deixe algumas coisas aí pré-definidas para que não possa acontecer confusão no começo. Devemos buscar, no que diz respeito à nossa família, dedicação à nossa família, disciplina familiar, devemos uma devoção familiar. Dentro da nossa casa deve haver fidelidade, nós temos que amar a nossa esposa. Você, homem, deve amar sua esposa, e você, mulher, deve amar o seu marido com fidelidade, ser fiel um ao outro. Ser fiel, primeiramente a Cristo, depois a sua esposa, a sua família, ao seu cônjuge. E dessa maneira, devemos obedecer à ordem do Senhor, devemos buscar cada dia mais a Ele. Algo que deve ter como convicção também em nossa casa é o perdão. O perdão deve ser algo mútuo em nossa casa. Mas não aquele perdão por sacanagem, que às vezes a pessoa ela faz de errado sabendo que você tem que perdoar ela. Não, esse perdão não deve existir. Mas é quando acontece alguma coisa que você não está esperando, acontece ali que vocês não esperavam e deve liberar o perdão. Não existe ressentimento dentro do casamento. Uma vez eu vi uma foto e também ouvi alguns pastores pregando sobre isso, que nós não devemos permitir, como marido e mulher, que o sol se pouse sobre a ira. Quando você e sua esposa brigam, vocês não devem dormir brigados um com o outro, mas antes vocês devem pedir perdão um para o outro e se reconciliarem antes de pegar no sono. Porque quando as pessoas brigam e elas dormem juntos, automaticamente elas dormem separadas. E dessa maneira você está liberando, você está deixando espaço para que o inimigo entre no seu casamento e comece a destruir o seu casamento. Então não permita que isso aconteça. Tenha o perdão como algo assim fundamental na sua casa, na sua família. Tenha algo fundamental, o perdão sobre quem vocês se amam. Então nós devemos respeitar um ao outro, ter essa convicção de quem é Deus em nossa casa, de quem é Deus em nossa família, e assim continuar buscando Ele cada dia mais. Terceiro fundamento, compromisso.
um compromisso que você fez com a pessoa que está do seu lado. Você, quando casou, você fez um voto de casamento. E lá você falou na doença, na tristeza, na alegria. Você falou até que a morte nos separe. Então, meu querido irmão, essa pessoa que está do seu lado, essa pessoa que está aí, que te ama, é até a morte de um dos outros, um ou outro, é até a morte. Não adianta você querer ficar brigando, você deve buscar em Deus, viver cada dia mais com esse compromisso, porque você fez um compromisso com Deus e com a pessoa. Para com os valores que valem a pena, vocês devem fazer compromisso. Vocês devem fazer compromisso para caminhar vitoriosamente. O compromisso ele vem de Deus para as nossas famílias. Quando nós somos comprometidos com o nosso cônjuge, quando nós somos comprometidos com aquele que nos ama, nós vamos ter uma casa, um lar, uma família cada vez mais abençoada. Então, o compromisso que você fez lá no altar, ele vai valer para toda a sua vida. Então, por isso que você deve buscar ter esse compromisso com Deus e também com a pessoa que está do seu lado. Busque ter esse compromisso de amar e respeitar a pessoa que está do seu lado, de perdoar, de guardar, de proteger a pessoa que está do seu lado. Ela vai ser eternamente na sua vida. Às vezes as pessoas traem por um momento, um pico de prazer, e aquele momento ele passa. Mas a pessoa que você casou, que está ali do seu lado, ela vai estar ali para o que der e vier. Eu fico muito triste quando eu vejo algumas coisas acontecendo, principalmente quando o casal eles lutaram, batalharam, foram atrás, conquistaram tantas coisas. E na hora de chegar na praia e curtir ali tudo que foi conquistado, brigam, se separam, e aí tem o divórcio, tem que separar tudo. Isso é triste quando nós vemos isso. Você vive anos com a pessoa, batalha com a pessoa, e chega a um ponto que você pega e separa por um momento de prazer, por algo que dá para ser mudado quando nós colocamos Deus em primeiro lugar, quando nós colocamos Deus como centro das coisas. As coisas começam a mudar. Por isso nós temos que ter um compromisso com Deus e também com a pessoa que está ao nosso lado. Então se comprometa em amar, respeitar, guardar e proteger cada dia mais. E o quarto fundamento que ele é essencial é a comunicação. Uma família, um lar sem comunicação não prospera. Nós devemos aprender a se comunicar com o nosso cônjuge. Devemos aprender a falar. Devemos aprender a discutir, mas sem discussão, entende? Devemos aprender a conversar, falar um com o outro. Hoje, infelizmente, muitas famílias não conversam, não tem um diálogo, não sabe o que é conversar. Nem coloca uma ideia, ele impõe uma ideia e aquela ideia tem que prevalecer. Não existe mais isso. Nós temos que conversar, nós temos que sentar com o nosso cônjuge, conversar um com o outro, saber o que está acontecendo, saber o que estão fazendo. Nós devemos aprender a discordar das pessoas sem ficar nervoso, sem ficar bravo, sem ficar magoado. Nós discordamos, duas pessoas que pensam diferente. Nós devemos aprender a falar sem ficar muito animado e falar aquilo que você gosta. Devemos aprender a conversar sobre o que ele gosta, sobre o que ela gosta, sobre o que Deus gosta no casamento. A comunicação ela é fundamental para um casamento abençoado. Não tem como o seu casamento prosperar se você não se comunicar. Eu recebi um chamado de Deus para a minha vida, de ser pastor, e eu fui para o seminário. E antes de ir para o seminário, eu conversei com a minha esposa. Eu disse: olha, Deus está me chamando para isso. O que você acha? Você concorda? Vão ser 5 anos no seminário e tal. E expliquei tudo para ela, como que seria. E ela disse: não, meu amor, eu topo, eu vou com você. Por que eu estou dizendo isso para você? Porque se ela tivesse falado não, ela não estaria barrando a bênção de Deus sobre a minha vida. Não é isso. Mas ela estaria colocando ali a sua opinião. E nós teríamos que conversar e ver uma maneira de como fazer. Mas quando Deus ele dá algo para o homem, infelizmente o homem tem muito de ser machista ainda no século 21. Não, Deus falou isso para mim e tem que ser assim e pronto, acabou. Não!
Se você é casado, você tem uma família, Deus ele tem que confirmar na sua família e não só no seu coração. Talvez nós não estamos ouvindo a voz de Deus, nós estamos ouvindo a voz da nossa razão, do nosso ego, de tantas outras coisas, e menos a voz de Deus. Tem um texto que eu sou apaixonado, que eu levo ele comigo, que é Romanos, capítulo 2, no versículo 2, que a vontade de Deus ela tem que ser boa, agradável e perfeita. Não tem como a vontade de Deus não seguir esse padrão. E se não tá bom para sua família, não tá agradável para sua família, não tá perfeito para sua família, ela não é de Deus. Porque se a vontade de Deus ela é boa, perfeita, boa, agradável e perfeita, ela tem que ser boa, agradável e perfeita para todos dentro da casa. E devido a isso, eu vi alguns lares, algumas famílias acabando, porque a esposa não concordava com o marido, não sentia esse chamado, e acabou que o casamento se acaba. Então, na nossa casa, nós devemos conversar sobre tudo. Não pare de impor as coisas. Olha, pare de falar, não, tem que ser assim e pronto, acabou. Não! Você casou com uma pessoa que você ama. Você casou com uma pessoa que você quer bem. Então, vocês têm que conversar, ter um diálogo e chegar a um consenso, chegar a algo definido. A comunicação é muito importante para o casamento. Deve haver uma comunicação clara, deve haver uma comunicação onde vocês, só de olhar, sabem o que um está pensando do outro. Porque senão você vai conseguir ali levar o seu casamento até um período, mas você não vai viver a eternidade com essa pessoa. Você não vai viver para sempre com essa pessoa, porque vocês não se relacionam, vocês não conversam. Infelizmente hoje, nessa era digital que nós vivemos, nós vemos muitas famílias se reunindo e sentando e ficando ali no celular e não conversam mais um com os outros. Pare com isso. Se você tem filhos na sua casa, aprenda a conversar com seus filhos, vê o que os seus filhos gostam de fazer, vê o que eles querem para a sua vida, vê o que eles pensam sobre você, sobre como é sua casa, sobre o que devo fazer. Meu irmão e minha irmã, quando nós falamos de casamento, quando nós falamos de família, quando nós falamos de lar, nós estamos falando de algo que Deus constituiu. Deus, ele preparou tudo isso. Deus, ele viu que lá Adão estava sozinho e ele preparou Eva para junto com ele, ali ele conseguiu fazer uma família. Então Deus, ele quer que a tua casa seja abençoada. Ele quer que a sua família seja abençoada. O que depende é de você. Vai depender somente de você, o que você tem pensado, o que você tem feito. Permita que Deus entre na sua casa, permita que Deus entre na sua família, e dessa maneira você coloque Deus em primeiro lugar, e depois você coloque a sua família, e depois você coloca as outras coisas. Hoje em dia muitas pessoas têm se dedicado a tantas outras coisas e não têm se dedicado à família. A família é muito importante, a pessoa que está do seu lado é importante. Você sabe o que a sua esposa gosta? Você sabe o que o seu marido gosta? Você sabe o que os seus filhos gostam? Você já perguntou isso para ele? Ou você acha que ele gosta de alguma coisa e ele acha de outra? Ele gosta de outra? Devemos nos comunicar. Devemos ter compromisso com a nossa família. Devemos ter a convicção de que essa pessoa que está do seu lado é a pessoa que Deus escolheu para você. Devemos consagrar o nosso lar ao Senhor. Somente dessa maneira nós vamos conseguir experimentar aquilo que Deus tem para nós. Algo muito importante que eu quero dizer para você. Você não casou com a sua mãe. Você casou com a sua esposa. Você não casou com a sua mãe, você casou com o seu marido. Quando nós casamos, nós temos a mania de levar tudo que nós vivíamos e querer viver aquilo dentro de casa. E as coisas não são assim. Tem histórias, pessoas que contam, que quando... Uma vez eu ouvi um pastor contando essa história, eu achei muito engraçado, que quando o rapaz ele morava com a mãe levava... acordava mais cedo, ia comprar o pão na padaria, deixava o pãozinho pronto em cima da cama, deixava o pãozinho pronto na mesa, aquele jovem acordava, escovava seus dentes, sentava na mesa, aquela mesa posta, e já estava ali
pronto para tomar o café da manhã. Quando ele casou, ele acordou, viu que a esposa ainda estava dormindo, olhou para o lado, foi na mesa, não tinha o café da manhã, e ele foi levando, passado alguns dias, ele falou para um amigo: eu vou largar da minha esposa. Ela não faz isso, isso e isso, ela não faz o que a minha mãe fazia. E aí que é a questão, ela não é sua mãe, ela é sua esposa. Eu brinco com a minha esposa aqui em casa, era parecido com isso. A minha mãe sempre me acordava lá e ela ia me chamar na minha cama e sempre já levava lá um copão de leite quando eu era mais jovem, levava lá um pão, um misto quente. Ali eu já acordava, já levantava, já comia. E com a minha esposa não acontece de vez em quando ela está animada, ela leva lá o café da manhã na cama. Mas qual é o que eu estou querendo dizer isso para você? Não adianta eu ficar nervoso com ela. Não adianta eu ficar bravo com ela. Ela não recebia isso. Então muitas vezes eu brinquei com ela e ela fala: por que você não faz para mim? Eu nunca recebi, você tem que fazer. E isso é um fato. Nós temos que aprender, a sua família não é, o seu lar não é reflexo do que você vivia na tua casa. Lá quando você era mais novo. O teu lar vai ser aquilo que você e a tua esposa planejar como vai ser. Hoje eu e minha esposa planejamos. Nós sentamos na mesa como família e tomamos café da manhã. Eu, ela e meus filhos juntos, todo dia. Tem família que não tem esse prazer devido à correria. Mas nós sentamos, tomamos o nosso café da manhã juntos, preparamos juntos, e isso tem unido, tem feito que a nossa família fique cada dia mais forte. Eu tenho a minha menininha de 1 ano, 1 ano e 3, 1 ano e 4 meses agora. E ela, quando nós falamos, ela já senta na mesa, ela já faz assim com a mãozinha para fazer oração. Porque ela tem visto, ela tem aprendido, e isso tem alegrado nossos corações como pais. Então, a sua família, você tem que ir trabalhando ela para que ela fique perfeita para a sua casa, para sua esposa, para você e para os seus filhos. Não queira fazer aquilo que acontecia no passado, mas que você planeje a sua família com aquilo que você tem, aquilo que Deus tem para você. Então, que o seu lar seja abençoado, você tem que colocar Deus e começar a buscar a melhor maneira de viver possível com aquela pessoa que está ao seu lado. Essa é uma pregação. Que Deus te abençoe grandemente e que você possa pegar esses fundamentos e aplicar na sua família, que você vai começar a ver as coisas diferentes do que elas são. Assiste também as outras pregações, para que você tenha um lar abençoado. Que Deus continue te abençoando grandemente, em nome de Jesus. Feche seus olhos, eu quero orar por você e pela sua casa. Pai, obrigado por essa pessoa que me assiste. Obrigado, Deus, pelo seu amor incondicional. Pai, abençoe este lar, abençoe essa família, que nós possamos aprender esses fundamentos, ó Deus, cada dia mais, Senhor. Deus, que em nossas casas venham ter paz, comunicação, ó Pai, muito amor, ó Deus. Que o Senhor venha sobre nós, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém, Deus. Você que tem aí o seu dízimo, a sua oferta, eu quero estar pedindo para que você esteja enviando para nós. Vai ter um QR Code no final dessa pregação, lá tem os dados bancários também da igreja. Você que deseja ofertar nessa missão, deseja ofertar nessa igreja, você vai ser muito abençoado. Então, eu quero convidar você a pegar aí o seu dízimo, a pegar a sua oferta. Eu quero consagrar ele ao Senhor neste momento, em nome de Jesus. Pai, eu consagro esse dízimo, essa oferta a Ti, Senhor. Deus, que o Senhor abençoe a vida financeira dessa pessoa que me assiste. Pai, que ela venha ser cada dia mais abençoada por Ti, ó Deus. E que o Senhor, Deus amado, abençoe esses lares. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém, Deus. Que Deus possa estar abençoando a nossa vida financeira cada dia mais. E eu quero deixar para vocês um ou dois recados aqui. Eu nem sei, não enumerei eles. O primeiro é que nós vamos estar retornando com o nosso culto presencial no próximo domingo, dia 21, às 19 horas. A nossa igreja se encontra na rua Gentil Lotice, esquina com a rua Sete Quedas. Eu esqueci o nome do bairro ali agora, acho que é Centro Cívico.
e 21:20 o número, tá bom? Você que deseja participar conosco tem algumas restrições. Primeiro, a primeira restrição vai haver distanciamento entre cadeiras. Então, no culto não vai poder ter criança. No culto você pode levar seus filhos, mas só que não vai ter salinha para as crianças. Sendo assim, elas têm que ficar ali quietinha do nosso lado, tá bom? Então, você tem que ir de máscara, essencial, levar a tua garrafinha de água, porque lá não vai ter água, nós não vamos disponibilizar água para ninguém. Então leve a sua garrafinha de água, tá? Para que você possa tomar a sua água. E também use a sua máscara, não esqueça da sua máscara, tá bom? E ao término do culto nós temos que sair rapidinho, não podemos ficar ali nos confraternizando, infelizmente, tá bom? Vai ser um culto também rápido, de no máximo 1 hora. Vai ser um culto bem rapidinho também, como tá sendo as pregações aqui através desses vídeos. Então você é nosso convidado, você é meu convidado. E a partir do domingo que vem nós voltamos então com nossos cultos, tá bom? Que Deus possa abençoar a sua vida, abençoar a sua família cada dia mais. E você é meu convidado a estar comigo domingo que vem lá na igreja. Então você vai ser muito bem-vindo, tá bom? Então vá lá para que nós possamos ouvir, para que nós possamos adorar o nome do Senhor juntos. Amém? E também, eu acho que é só isso. Tá bom? Que Deus possa nos abençoar. Eu quero estar orando pela sua vida. Que Deus abençoe você grandemente, em nome de Jesus. Você que está aí sentindo alguma dor, alguma enfermidade, coloque a sua mão sobre a sua enfermidade. Pense na pessoa que está doente, que você conhece, que eu quero orar por vocês, eu quero orar por essa pessoa, tá? E logo após também eu já estarei impetrando a bênção sobre a sua vida. Pai, muito obrigado por este culto. Obrigado pela sua presença, obrigado pela sua graça. Pai amado, que o Senhor venha, Pai querido, sobre nós. E que nós possamos, ó Deus, viver, Pai amado, e estar cada dia mais com o Senhor, Deus. Pai, que a tua unção, a tua graça, a tua presença venha sobre as nossas vidas. E dessa maneira, Pai amado, nós possamos sentir o toque do Senhor. Deus, se tem alguém enfermo que está assistindo esse vídeo, Pai amado, com qualquer dor muscular, no nervo, no osso, Pai, Deus amado, eu quero declarar a sua cura sobre essas vidas. Pai, que o teu reino, que o céu, Deus amado, invada a terra neste momento. E essa pessoa venha sentir a mão poderosa do Senhor, tocando, Pai amado, mais íntimo, mais profundo. Restaure osso, restaure nervo, Pai amado. Restaure essas vidas, ó Deus. Pai, nós declaramos a sua cura. Que a tua unção, Pai amado, venha sobre essa vida. E ela possa sentir, Deus querido, a mão do Senhor cada dia mais, ó Deus. Em nome de Jesus, ó Pai, eu abençoo este lar, eu abençoo essa família, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém, Deus. Receba a bênção aí neste momento. Que a graça maravilhosa do Senhor Jesus, o amor incondicional do Deus Pai e a comunhão do Espírito Santo de Deus seja com você, meu irmão e minha irmã, não só hoje, mas para todos sempre, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Que Deus abençoe a sua vida, em nome de Jesus. Lembrando, retornamos o nosso culto físico. Você é nosso convidado, você é meu convidado. Então, vai haver restrições, limite de pessoas, então se programe para estar junto conosco, em nome de Jesus. Deus te abençoe. Até a próxima.